noite a todos. Boa noite, povo. Não sei se eu estou ao vivo para contar. Você usar o Instagram aqui. Esse meu outro telefone. Então aqui que está ao vivo, tudo bem. Esse é o padrão aqui. Quem me conhece, boa noite. Despertar, conscientizar aquela situação que a gente cativa, sim, outros como brasileiros, nós contra eles, etc. Esse tipo de coisa. Gente, pensar uma coisa que agora a gente começa a sobre. Não sei como é que eu vou começar para vocês. Uma coisa assim, relevante, instigante, tempo, assim, digamos assim, reflexivo. Eu vim aqui para falar com vocês uma situação que significa até um nível de nossa sobrevivência, que possa dizer para vocês uma expressão mais simples, que seria algo, como é assim, aquela denominação mais plausível de vida. Eu quero trazer para vocês que nós estamos evidenciando desde 2020 uma percepção um pouco mais sensível, algo que a gente está numa era nós temos que lutar por identidades, né? Por simples sobrevivência. Coisas que a gente tem que refletir lá atrás, que isso é histórico. Bom, eu vou botar dos anos 80 para cá, que não era mais melhor. Existia uma coisa naquela época, uma coisa meio chata, que se chama aquela política da UES. Aquela questão de que a pessoa tinha que ser de um padrão social melhor, padrão, saxônico, protestante. Infelizmente, quando essas coisas se globalizam, né, eles ficam mais preocupados no sistema da coisa. Mas também teve os seus lados bons também. Veio aquela proposta de um mundo globalizado, mas com as coisas certas, né? Como a questão do movimento identitário, de situações da qual nós nunca vivenciamos na vida, né? Digo, não dessa geração de 2000 para cá, mas aquela situação dos anos 80, anos 90, até subir na ladeira dos anos 2000. Bom, começou a se ver muitas coisas no Brasil e muitas coisas foram vindo assim rapidamente, principalmente de 2010 para cá, que foi uma velocidade exponencial assim, impressionante. E muitas das vezes que eu conversava formalmente com as minhas amigas, né, até que teve um fato curioso quando teve aquela situação calamitosa aqui na minha cidade. Eu até falava com elas assim, que quando nós fomos buscar exatamente algumas doações pertencentes a nós, a gente
dia que eu estava no ponto de ônibus, né, tinha um supermercado lotado de pessoas, né? Se fosse exatamente no tempo que nós começamos, era uma situação quase que a gente vivia num clima quase que subhumano, né? Se nós estivéssemos no ponto de ônibus 4 horas da tarde, muita gente observando, assim, eu tinha tido gente jogada de tudo, já tinha carro atropelando, coisa do tipo, pegado. Peguei uma época pesada, assim, isso, a gente olha globalizado, né? As situações que precisamos se acordar para a vida, essas gerações novas também não se valorizam justamente tudo aquilo que nós lutamos lá atrás, que hoje em dia está pavimentando de um jeito errado. E isso me deixa muito triste, arrasada, né? Porque arriscado voltar essas coisas tudo novamente. Agora digo que existe democracia, mas é a democracia que se privilegia uns e pior de outros. Eu não enxergo isso como democracia, eu enxergo esse tipo de situação como, talvez assim, pessoas querendo se promover nas nossas costas. Esse é o lado progressista de pensamento que eu vejo. Mas também ganhou-se força justamente aquele grupo lá atrás que ainda não se enxergava a gente com bons olhos. Né? Quando eu vejo que percebo, a pessoa percebe que eles não estão respeitando, estão fazendo um silêncio profundo por enquanto, vocês esperam uma brecha aí que eles puderem realmente vir como uma força maior mediante para poder criar leis, para uma adquisição financeira. A gente dizia até um tempo atrás que era um grupo assim que deveria se dizer que essa disputa idiota entre a pessoa progressista que luta pelos direitos da gente, mas tem um trevoso que desde que o passado conservador seria melhor, mas essa turma felizmente já está tendo seu fim, assim, muito bom. Ela está se crescendo aquela tal via, que dizia pertencerá à via, está crescendo assim, de uma forma que, posso falar a verdade, tem muito dinheiro, né? Daqui isso é preocupante, isso é uma coisa alarmante. E não é que eu esteja falando para vocês que seria assim, digamos assim, puxa vida, vai mudar tudo de novo. Possivelmente, porque essa turma um pouco mais elitizada tem de tudo, eles podem comprar de tudo. E quando eu me percebo como sociedade, todas aquelas lutas que eu tinha, principalmente na época mais anarquista da minha vida transgressora, eu prestava muito bem atenção que tudo isso que exatamente, digamos assim, nós vivemos, o capitalismo assim não vê preconceito. Isso já é uma coisa que ao mesmo tempo pode ser preocupante para mim, é muito instigante para algumas pessoas que estão num movimento assim como o nosso, que não tem compreensão e tem uma certa ingenuidade de mundo. Eu sou uma pessoa que eu sou completamente contra o capital, eu sou uma pessoa que eu sou completamente contra o neoliberalismo da maneira que está sendo feita, está se dando oportunidades que talvez necessário de algumas pessoas crescerem de uma maneira honesta. Hoje mesmo eu estava saindo no caminho da rua, todo mundo está tendo um governo assim, completamente burro, alienado, estranho, o prefeito que não tem nenhum ato cognitivo político, né? Não tem assim nenhum tipo de inteligência política para se fazer uma cidade, né? As pessoas falam de política, mas parece que é apartidária,
Mas a política é justamente no seguinte: está se tendo uma tempestade lá fora. Estamos todos calminhos dentro de casa, tivemos muitas coisas. Teve pessoas que precisaram trabalhar, principalmente eu. Hoje eu encontrei uma veterinária que, por sinal, está muito bem educada, muito bem instruída, no sentido educativo, politicamente dizendo, né? Fazendo as suas manifestações. E eu contei com ela, eu falei umas coisas que eu desabafei mesmo do fundo do meu coração, né? Eu disse que enquanto a gente estiver numa situação dessa, que a partir de 2020 a gente está um pouco sem retorno, nós estamos observando que nós estamos numa sociedade que justamente estamos divididos entre as ilusões de uma crença, estamos movidos por situações de pessoas completamente ensandecidas e emburrecidas em uma demência profunda, que estão vivendo distraídas, elas estão vivendo num mundo que tudo passa rápido. As pessoas não entendem isso. Ah, mas eu trabalho tanto, aquela coisa e tal, mas ninguém tem um posicionamento de nada, principalmente um posicionamento que se poderia, assim, ser aquela chama de que fala assim: poxa, eu não aguento mais, quero viver numa escala que talvez eu me sinta valorizada, né? Se eu vejo as pessoas subindo lá em cima, aquela coisa e tal. Muita gente parte para ensinar o liberalismo nefasto, achando que um dia vai ficar rico, mas não vai. Essas coisas, cientificamente dizendo, gente, desde que o Nixon plantou aquela situação lá no final dos anos 50, eu só digo uma coisa assim, que a gente pega um país como o Brasil, se você vivesse aqui nos anos 40, até podia sonhar com uma coisa assim. Mas, infelizmente, o modelo de sociedade que foi imposta para nós dos anos 70 para cá é quase que impossível uma pessoa pensar hoje em alguma coisa de empreendimento e ficar milionário. É muito difícil, não existe isso. Se você for pioneiro de tudo, né? Porque enquanto a gente estiver numa situação dessa, de uma política de casta, essas pessoas não vão compreender que não adianta você ter um nome, ter uma situação melhor, que isso não vai acontecer nunca. Você tem que botar na consciência isso. A única coisa que você pode fazer, talvez, é você fazer um movimento de uma egrégora muito poderosa, um movimento de egrégora que talvez te traga uma posição pioneira, nova, surpreendente, nunca antes vista, que isso vem proveniente de quê? Uma sabedoria subjetiva, mas só que as pessoas não usam muito esse tipo de coisa, né? E o que é exatamente isso? São situações de que a gente não tenha uma influência de alguma coisa. A gente não se guiar muito por situações ou mobilizações de momentos, que é dado-se que o que as pessoas querem ver. E sim coisas que chamam realmente a atenção positiva no ponto de vista do que se possa fazer numa montagem de mundo em que saiam dessa situação de pessoas ensandecidas, né? Porque nós estamos olhando uma situação coletiva social que todas as egrégoras de situações só estão levando as pessoas assim, por exemplo, igual no caso da minha comunidade aqui, a gente tem que se unir, aquela coisa e tal, mas isso nunca vai acontecer, gente. Sabe por quê? Existe um sentimento aí que lá atrás já era conhecido já há muito tempo, que a gente tinha uma segregação dentre pessoas que era de uma aquisição financeira maior, que era uma classe média, e também tinha uma situação, talvez, de pessoas mais desfavorecidas. Em muitas dessas situações, as pessoas não se misturavam muito com isso.
Não tinha um era no seu canto, era uma agregação. Uma segregação, quer dizer. Aí eu boto essa situação porque, assim, todas as vezes que aparecem figuras mais novas que têm uma certa sintonia de língua, que coloca as pessoas, não sou mole não, eu brigo mesmo, aquela coisa e tal, sim, eu faço isso, e movo e acontece. Olha, turma, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação, porque para se criar isso, só basta ser aquela palavra, né? Eu sempre digo, essas pessoas estão só sendo mais uma na multidão, né? Não estão sendo assim aquela ideia mobilizadora, compreensiva, de didática, conversa, que traga talvez esperança, traga alguma coisa, só movido só pelas coisas do momento, ou seja, só situações que movam elas a uma distração, ou seja, tudo que ele pensa, tudo que ele fala, tudo que ele diz, tudo que é realmente o que é, são situações movidas de pessoas que elas têm na consciência delas que elas querem ver aquilo que elas gostam de ver e não aquilo que é necessário. Eu sempre falo isso, só que eu fui duramente criticado por algumas pessoas lá atrás. Quando eu estava fazendo um movimento de monta aqui na minha cidade, eu falei assim, eu não quero te dar o que você quer ver, eu quero te dar o que você precisa ver. Se as pessoas começarem a encarar isso como uma situação de ele é meu inimigo, ou ela é minha inimiga, eu não quero saber disso, eu vou chamar ela assim, eu vou não sei o que, assado e tudo mais. Só que muitas coisas quando começam, as pessoas não entendem de onde vem. E como esse comportamento faz assim que as pessoas têm essa ideia de que coletivamente eu tenho que ser igual, nunca diferente. Assim. Isso é uma coisa, sabe? Eu chamo essa situação de drama cognitivo no sentido reptílico, né? Porque eu falo reptílico porque assim, o cérebro animal ele tem uma disfunção assim de defesa. E quando ela percebe que esse tipo de situação, vamos botar uns passarinhos assim, tem aquela montagem de que o outro canta a mesma sintonia, e o outro tem um canto diferente ou até mais bonito, eles se afastam. As pessoas também são a mesma coisa, entendeu? O que fala-se é aquilo que se move pelo que ela sente e pelo que ela tem instinto, ela vai dar engajamento. Por isso que é muito difícil aparecer movimentos de novas montas, a gente criar uma egrégora que a gente pegue um coletivo que talvez olhe se dê um pouco de trabalho, né? No sentido para elas, trabalho, né? E elas vão querer pensar, não vão querer pensar. Então, realmente, quando eu vou dizer a minha pessoa, eu gosto de estar perto delas, porque eu tenho certeza que vai ter uma troca de consciência, uma troca de pensamento, uma troca de uma possível vida que vai ser significante para mim. E isso tudo que eu me mobilizo como pessoa, como gente, como eu sou essencialmente, eu me percebo que em todas as vezes que eu consigo assim trazer algumas ideias novas, um pressentimento, porque eu sou movido de muitas coisas voltadas às minhas próprias experiências, sabe? Não tenho assim uma diretriz que eu tenho que seguir algum lugar, ou tenho que ter alguém, ou alguma coisa, não. Pelo contrário, eu tenho muita admiração pelas pessoas que acreditam e têm muita fé. Principalmente aquelas pessoas assim que possivelmente têm aquela mesma consciência que eu, que fica coçando o tempo todo, fica pensando assim, pô, será que eu estou vivendo no mundo certo? Estou vivendo numa situação talvez possível de se viver de uma maneira, digamos assim, mais, digamos assim, de acordo com a saída para a realidade. Eu não vejo muito
as pessoas questionarem, aceitam tudo de qualquer jeito. Eu tenho uma tia muito topeira também que, embora assim ela tenha universidade, mas ela passou porque pagou todo mundo. Não é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa assim que é movida pelo que o outro tem, mas não pelo que essencialmente a pessoa é. E é uma pessoa movida pelo mau caratismo, né? Porque, por exemplo, eu não me compactuo com pessoas assim que tem uma índole que torpeninha do outro, que você é inferior a mim, que é aquela situação toda. Eu prefiro nem me misturar com turma assim. Eu prefiro assim, sei lá, fazer ela de palhaço, as pessoas se de otária, porque não é uma coisa muito fácil a gente lidar com gente tóxica, gente esquisita, gente que não tem nenhuma compaixão e nenhum tipo de amor à vida, né? Só faz isso porque é um Deus filho da puta lá na casa do caralho, acho que rege todo mundo aqui, que diz que tem que ser bonitinho, amor todo mundo, aquela coisa. É tudo gente atrasada. Resumo da ópera. Então, vocês devem se perguntar no que eu acredito. A única coisa que eu acredito, como pessoa, é a capacidade infinita do homem. Eu digo tanto por bem quanto por mal. Infelizmente, as pessoas estão usando a sua capacidade porque existe um perdão cósmico. Acho que são isso. Mas infelizmente essa geração de algo que as pessoas têm hoje, assim, botando um ponto de vista mais voltado até para um sentimento de superioridade, essa elitização de uma questão de casta, né? Botando um outro abaixo, outro acima, superior, inferior, porque assim, as regras sociais são podres. Boto como algo assim que eu não boto essas situações sociais como algo que vai te promover a um mundo que vai te dar alguma coisa boa te oferecer. Eu não acredito muito nisso. O que eu acredito mesmo é que, essencialmente, os seres humanos podem chegar num ponto da vida e a gente está olhando todas essas coisas que vem acontecendo, nessa provenância de um mundo que temos como uma certa, digamos assim, vivência, né? E as pessoas, tudo que elas retiram da natureza, tem que repor no lugar. A cobrança disso tudo, que não se repõe, é justamente o que está acontecendo lá fora. Eu moro em Petrópolis, né? Vocês sabem muito bem. Mas eu vou falar sério aqui, olhando bem na frente de vocês aqui. Existem situações que nós, como humanidade, temos que prestar atenção no seguinte quesito. Tudo que você retira da natureza, tudo que você constrói em cima dela, você tem que retribuir a favor depois ou repor no lugar. Porque senão, turma, essas coisas vão se voltar para a gente de uma maneira, digamos assim, estrondosa, surpreendente, coisas da qual a gente não tem nenhuma, como que eu vou dizer assim, a gente vai ter uma surpresa bem grande. A gente se posicionar de uma forma que a gente tem que criar bens sustentáveis, coisas que ao mesmo tempo você retira, mas ao mesmo tempo você contribui, ao mesmo tempo que você contribui, você serve também. Não as pessoas, mas digo a própria natureza mesmo. Porque enquanto sermos seres viventes, nós precisamos entender que a nossa vida, a nossa ideia de mundo não é essa ideia de ter, eu ter que lutar para trabalhar muito, para poder ser melhor do que o outro. É você essa coisa de posicionar de uma forma que eu, você e os outros temos que trabalhar em prol de um ressentimento, uma amargura mal resolvida,
E o resultado disso tudo que eu estou vendo a humanidade se prestar agora são esses tipos de situação que está acontecendo. É terremoto lá no Sri Lanka, é terremoto no Myanmar. A gente vê exatamente essas coisas acontecerem e realmente 2020 foi com a questão da Covid também, né? Mas e prestar atenção em certas coisas que seriam muito mais importantes se fosse uma vida e se não fosse antes? É que a nossa vida, a nossa existência não está pautada numa situação de que, desta parte dizendo, não é para provar, lá no começo que eu falei, identitarismo, temos uma posição da qual a gente olha todos os dias que eu tenho que isso, que eu tenho que aquilo, gente bebendo, depois não entendendo nada que acontece. Infelizmente, Tom, nós evidenciamos o ano 2000, mas não trabalhamos coletivamente. Nós não entendemos que nós precisamos um do outro. Nós não entendemos que agora a nossa democracia tem que ser feita através dos nossos atos que sejam de construção humana. O que eu quero dizer isso? É que a gente não tem que dar mais espaço a gente poderosa nesse mundo. A gente não tem que dar mais espaço para pessoas e seres que olhem para você de cima e embaixo e diz que são melhores do que a gente. Hoje mesmo eu estava tendo uma discussão com um rapaz. Ele aparentemente é um fiscal. E eu estava dizendo para ele, vai chegar num ponto que com essa política imbecil que esse prefeito colocou hoje aqui, a gente vai viver num tempo que, se piorar a situação, que você está vendo a estrutura da cidade, não a infraestrutura dela, a gente vai chegar num ponto, turma, que a gente vai viver igual aquele filme A Fuga de Nova York. Quem viu esse filme sabe do que eu estou falando aqui. A ficção vai imitar a vida baseada nesse filme. E olha o tempo que isso já tem. Anos 80, 85, por aí. Turma, é o seguinte, vai chegar num ponto que a gente vai viver numa situação que vai ter um certo limite de toque de recolher na cidade. Hoje eu vi isso, assim, eu olhei hoje, era mais ou menos umas 7 horas da noite. Eu olhei pra vida e pensei assim, cara, tá parecendo 3 horas da manhã aqui. Eu falei, pra que essa bobagem? Pra que essa situação idiota? Pra que esse cinismo de política que, porra, eles já sabiam que essa merda ia acontecer, mas não tomaram providências nenhuma. Pelo contrário, estão fazendo um auê, estão dizendo que estão fazendo, isso que me preocupa mais ainda. E essas pessoas têm um sentimento de que isso é bom, é melhor. E a pessoa ali, cara, que é contribuinte, digamos assim, vê elas como otárias, né? Achando que isso é uma coisa mais adequada de se viver. Mas aí, aonde eu quero chegar? Eu quero dizer pra você, estou dizendo no meu lugar, no que eu seria, assim, aproveitava os momentos de céu de brigadeiro e fazer exercícios, no caso, de como se poderia fazer, porque pega as pessoas desprevenidas. Hoje mesmo, eu ia fazer meu rancho no supermercado. Eu até dei uma saída de casa até para fazer minhas coisas necessárias. Mas o problema é que as pessoas entraram num pânico tão grande que elas nem mesmo entenderam o que estava acontecendo, o que se sucede no que estava acontecendo. E é uma situação muito complicada, né? A gente entende que a gente precisa viver, sobreviver de uma maneira, né, que a gente entenda a vida e a gente não consegue enxergar o que é de bom, o que é de
melhor na nossa vivência, né? É muita dificuldade, né, que a gente tenha como pessoa para começar a entender certas coisas na vida, né? Eu não tenho assim uma diretriz que eu possa chegar para vocês e falar de uma maneira assim que seria simples, porque é tudo muito profundo, que a política não é essas coisas de a gente deixar na mão de representantes, que a gente precisa deixar essas pessoas tomarem conta, olhar para nossa vida de uma maneira que a gente olhe, a gente obedeça. O que a gente precisa nessa vida, nessa política toda, é trazer de novo, que é o que eu falava muito com um professor que eu tinha, não vou dizer o nome dele, mas é assim, a gente tem que voltar as coisas para o bem-estar coletivo, né? Pensar em políticas coletivas, pensar em estruturas coletivas, mas não é aquele coletivo que tem um representante e a gente está ali e vai ser subserviente a ele, igual as pessoas têm com o Lula hoje em dia. E se ele fosse realmente progressista de verdade, nós não viveríamos subservientes a ele. A gente não teria ele como governante, a gente teria ele como um líder. E o que é uma liderança? É basear as leis baseadas que nós, como povo, a gente poderia elaborar todas essas leis e teriam os cientistas políticos conosco. Nós poderíamos ter exatamente representantes de bom caratismo, né? Porque a maioria dos integrantes progressistas que nós temos, eu tenho nojo de todos, só falando assim, desculpa falar, né? Mas eles se entregaram ao capitalismo, infelizmente. Eles ficam dizendo tanto da extrema-direita que é o outro. Por que, que eles estão mais engajados com o povo? Porque eles têm ideias anarquistas da vida. Eles sabem o que, que é um transgressor, eles sabem o que, que é trabalhar. Você só vê o exemplo disso 8 de janeiro, eles se moveram por tudo ou nada. São gente louca, mas não são burros, entendeu? Eles foram fazendo aquilo que eles foram instruídos por alguma coisa, é um bando de gado, a gente sabe muito bem, mas com ideais que talvez eles queriam, talvez, assim, no sentido por eles não se sentirem nada, entrar para a história. Mas tinha gente graúda no meio ali que estava patrocinando isso tudo. Apesar que tem muita gente de uma elite aí que é banqueira, que ao mesmo tempo patrocinou aquilo ali, mas tirou fora porque sabe que ia ter um culpado, um bode expiatório para isso. E foi o tal do Bolsonaro. Ele vai preso aí, entendeu? Não adianta a gente chegar e falar para vocês assim, ah, pô, mas o cara é isso, o cara é aquilo. Mas, gente, vocês não acham que quem criou esse cara não foi justamente essas pessoas que regem o nosso país no sentido financeiro? Vocês não prestam atenção em certas coisas, porque eles podem montar outra coisa de grande monta para daqui para frente, porque eles estão sem ninguém. Vocês não perceberam? Eles querem botar alguém poderoso. Vocês já pensaram em, de repente, talvez, naquele cara lá que possivelmente foi daquele Banco Central lá que arrumou aquela confusão toda dos juros? Hoje em dia tem alguém talvez assim, voltado para um sentimento, talvez lá de alguma coisa que esteja voltado para um interesse, talvez das pessoas coletivamente, progressivamente, mas tem uma agenda que a gente tem que obedecer. Só essas pessoas que me preocupam, porque eles tiraram realmente lá atrás. Porque eu vou falar e vou repetir mais uma vez. A Dilma foi exclusa porque ela tentou se atrever a lutar contra o sistema que era contra o princípio dela. E aí, na toperice das coisas, ela foi afastada de tudo. Aí entrou-se mais um bode expiatório para a situação, mas para lidar com política aqui dentro desse país é uma coisa assim que requer talvez alianças, porque, por exemplo, eu só admiro o Lula no ponto de vista que é o seguinte, ele consegue sentar à mesa com todas essas esferas. Ele sabe muito bem que existe vários Brasis aqui e tudo mais. Mas só que tu pega a topeira da Dilma, tu pega a topeira do Bolsonaro, ele só sentou com 3, 4 pessoas daquela esfera. Só que tem que conversar com todos, entendeu? Tem aqui, tem bandido,
que também tem financiamento de coisa, tem pessoas legais também. Mas enfim, eu não estou fazendo média entre as pessoas que têm bolsinho, tem bandido, não estou sendo maniqueísta, mas é o ponto de vista que a sociedade enxerga. Mas e para tu ser exatamente uma pessoa de uma aquisição de poder aqui, tem que conversar com todo mundo. Tu tem que, vamos supor assim, igual eu tava falando com a minha amiga, eu conversei com ela assim, querida, pra você ser exatamente uma coisa ali, tu vai ter que lutar contra uns troços assim, muito doido. Aí eu falei assim, tu não gosta de fulano, tu vai ter que conversar com aquele fulano. Vai ter que fazer aquilo ali, o cara, tu vai ter que mamar no cara até ele gozar mesmo. Eu falei assim com ela. E não é fácil, entendeu? É uma situação muito complicada. A gente se vende, a gente se destrói. Agora eu vejo muita toperice aqui. Eu não vou falar do ponto de vista de Petrópolis, eu vou falar muito sério aqui para vocês. O Rio de Janeiro está sendo alvo, assim, de político bem toperinho, né? Porque o problema não é exatamente a questão deles, né? São as coisas que estão por trás deles, movidas deles. Agora, quando eu vejo o Bernardo Rossi que está, digamos assim, por trás dessa situação de que é o ministro do meio ambiente, do clima, essas coisas, o cara não entende nada de geologia, o cara não entende porcaria nenhuma, entendeu? Só uma pessoa que tá cumprindo uma agenda dele próprio, né? Que tá se cumprindo aí de algo que a gente nem sabe o que tá por trás, né? Enfim. E você vê um prefeito cognitivamente horrível na sua demência política também. Esse prefeito atual que está aqui, você vê o governador também. Pô, isso aquilo ali eu nem falo nada, porque é uma pessoa assim que não devia nem estar onde está. Para mim é um cara tipo, é o elefante branco em cima da árvore, né? Vou dizer assim. Você vê que cognitivamente na política não tem ninguém ali, ninguém tem intelecto político partidário para estar fazendo o que está fazendo, né? Porque você olha, não tem discurso de nada, só ataca, só fala coisas do outro, só diz não sei o que, coisas que não tem o que fazer. Enfim, né? A gente não tem uma situação boa para esse tipo de coisa. Eu realmente fico muito triste e arrasada com esse tipo de situação. Mas não quer dizer que eu vou perder minhas esperanças, né? A nossa vida é voltada sempre para coisas construtivas, né? Que a gente tem que ver que a gente precisa medir, se unir, fazer as coisas de um jeito mais certo, mais coerente, mais vivente de civilização, né? E assim a gente seguir e trilhar uma vida melhor, né? Sem fazer com que nós nos sintamos talvez inferiores a essas pessoas, né? A gente precisa realmente ter um posicionamento assim, de quase uma semi-revolução francesa mesmo, que a gente esteja cansada desses monarcas, dessa nobreza, e a gente começar a fazer não tanto a barbárie do jeito que foi, mas a gente também tirar de cena essas pessoas, mas de um jeito que, assim, não é nem que seja, não é assim, a gente esquecer essa questão de voto. A gente começar a dar banana para esse tipo de coisa e dizer assim, ninguém vai votar mais, ninguém vai até lá dar um prejuízo grande monta para essa gente, né, para que não tenha mais esse tipo de democracia. Fazer uma democracia mais participativa, com comitês, assembleias, congressos, que seja representado por mim, por você. E a gente dá um fim nessa situação que não é muito boa, que é a representabilidade política, que não está representando ninguém, nem o lado progressista está representando ninguém. Às vezes eu falo com alguns, com outros, mas infelizmente, sabe, a minha revolta é tão grande contra esse tipo de sistema que não te dá uma proporção de uma situação que você tenha empenhado ali no sentido participativo.
Você nunca tem uma situação que a sua voz seja ativa ali. Você só presta atenção, passa algumas ideias, passa algum tipo de diapasão social, porque, por exemplo, eu fui professor, eu parei de dar aula, praticamente. Eu já lidei com situações de contabilidade também. Eu já vi que é uma coisa que é um universo assim que muitas dessas pessoas têm aquela agenda interna que tem que obedecer alguma coisa. Às vezes eu sinto falta, às vezes, quando eu dava aula, aquela coisa e tal, que tu vê assim, aluno meu assim, tocando fogo na cortina, na carteira, aquela coisa e tal. Eu sentia aquela coisa, mas é assim, era uma revolta interna, assim, parece que hoje em dia tu vê aquelas coisas assim, tu vê todo mundo assim, sentadinho, igual carneirinho, parecia até bicho obediente, sabe? Às vezes, turma, eu não sei aonde está surgindo esse tipo de sentimento que as pessoas estão tendo hoje em dia. Às vezes nós nos sentimos transgressores, mas no sentido de que nós prestávamos uma atenção que era uma quebra de tabus, é uma questão de olharmos para a nossa época, a gente está na corrosão da conformidade disso tudo. Eu tinha muito esse sentimento assim de que a gente prestasse atenção ao nosso redor e ver que tudo isso que nós estamos precisando hoje em dia é uma questão assim de é uma conscientização dentre todas as pessoas que saem não de pesquisa de opinião, mas sim de uma opinião própria, de circunstâncias da qual a gente entenda que a nossa vida, a importância dela é mais voltada para um sentimento que a gente vê desde os primórdios aqui nas aulas de história, que o monarca precisou ser exatamente um precursor de uma independência que não é independência porcaria nenhuma. É mais um plágio, uma situação besta que foi copiado de outros lugares, né? E aqui a gente não tem, né? Porque o povo calcado em crença, infelizmente, né? É um povo assim que tem fé em coisas erradas, é um povo que tem fé em coisas que não tem nenhum menor sentido de vivência e sobrevivência, né? Só se alimenta de coisa. Ah, é o corre, é o corre, é o corre. Mas tô correndo atrás de quê, gente? Estou correndo de situações que é de um movimento que poderia ser para elas, mas estão correndo para o outro. Não está se fazendo a monta, a egrégora possível de vida que movida aquele sentimento, aquele pensamento cru, coletivo, né, que poderia ser de uma movimentação de mundo que se poderia, por exemplo, igual no meu caso, que eu achava assim que o movimento trans, LGBT, essas coisas e tal, poderia ser voltada para um sentimento de construção de cada pessoa. Mas o que eu vejo não é isso, é movimento de exploração e interesse. Eu vejo muita gente aí tirando exatamente o seu, mas não dando coisa, porque é por isso que muitas das vezes essas pessoas fazem movimentos em volta de si, si próprio. E a gente não tem um mundo de equidade perfeita do que se poderia ser feito para evitar as mortes que se tem na nossa comunidade, até da maneira que é para ser feito. Mas infelizmente a gente olha para o mundo, está todo mundo movendo para si. Eu tenho até uma amiga atualmente, hoje em dia, que ela é muito legal, prestativa, eu gosto muito dela, mas felizmente a gente tem que botar na consciência da gente que a gente precisa dar valor a tudo que a gente tem de à nossa disposição. Mas infelizmente tem muita coisa, entendeu? Que nós temos como meta principal alcançar objetivos maiores, né? Que a gente precisa ir longe e tudo mais, mas infelizmente é tudo por imediatismo, é tudo pra hora, é tudo pra hora que tem que ser feito. A gente não entende exatamente esse sentimento que as pessoas têm, não se autodivulgam, não falam muita coisa. Teve muitas perguntas que eu já fiz que muitas pessoas não sabem responder. Tem gente que até fez pergunta cretina, que é tão boçal da vida, dizendo assim, aqui não tem espaço a linguagem judiciária. Eu falei, turma, onde a gente já parou?
na boçalidade social que a gente tem, que a gente vive. Infelizmente isso fica muito triste. E daqui pra frente, gente, a gente tá num ponto sem retorno, a gente não vai realmente prosseguir daqui pra frente com uma coisa tão boa e cada ano vai piorar mais. Até chegar num ponto que eu esteja aqui falando alguma coisa, chegar alguém, bater um pé na minha porta e me dar 3 tiros aqui e eu morrer. Essas coisas do tipo, entendeu? Que daqui a pouco a gente tem que falar coisas para agradar alguém, alguma coisa. E a gente já está chegando num ponto que a gente já está se aproximando para isso. Que a humanidade só está girada para coisas da qual elas se sentem o que elas gostam de ver, o que elas gostam de ter, o que elas gostam de visualizar sempre. E o outro é descarte, né? Por isso que eu digo que são pessoas cartesianas, que elas não têm assim aquela situação de que o outro tem um significado, uma significância. O que é catarse? Catarse é justamente a teoria de George Orwell, né? A coisa do 1984, né? Que não gostei disso, daquilo, vou pegar uma massa ensandecida que não questiona merda nenhuma, eu vou atacar e vou fazer, vou colocar ali. E assim a gente vive numa sociedade assim. E os poucos que são vão ficar naquela alienação total. E aqueles que pensam um pouco mais vão ser sacrificados, né? Infelizmente a gente tem esse tipo de situação de que o ser humano tem essa ideia de talvez muito voltada de catarse delas mesmas mediante o próprio espelho também, né? Que tem esse lado maniqueu, né? Que você olha o bonito, você olha o feio e julga, sendo que não tem nem capacidade para isso, mas enfim. Vamos tocando a vida, né, turma? Pelo menos, eu tô aqui nessa plataforma nova. Eu já tinha feito alguns vídeos aqui, mas eu tô tentando buscar uma vida melhor aqui. Espero que meu vídeo tenha ajudado algumas pessoas aqui a ter aquele toque de despertar da consciência, né? E perceber que o mundo coletivo precisa de uma certa urgência nossa, para se evoluir e melhorar. Siga tranquilamente, seja autêntico, que é o mais importante. Tá lá, boa noite.